Em tempos atuais, é lamentável que na vastidão da internet, mais especificamente no YouTube, encontremos pessoas que desencorajam outros a seguir uma denominação cristã, questionando a necessidade de congregar-se e, em alguns casos, até mesmo oferecem cursos que promovam o afastamento das comunidades eclesiásticas. Títulos como Desengrejados e Carreira Solo Cristão estão se tornando comum e aceito por várias pessoas que estão desiludidas com as denominações e com os líderes dessas igrejas. Essa tendência pode ser influenciada pela facilidade de acesso à informação juntamente com os desafios nos relacionamentos interpessoais, incluindo a falta de amor ao próximo. E acredite, a luta da igreja hoje não é mais de fora para dentro, como era na igreja primitiva, mas sim dentro das próprias igrejas. E em meio a isso, cabe a nós saber o certo e o errado. João 13, do verso 34 e 35 diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É uma alegria recebê-lo para mais um capítulo do nosso videobook. Hoje, no capítulo 4, vamos ver um tema de profunda importância: a comunhão com os outros cristãos e como ela pode impactar nossa vida de maneira transformadora. Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Sou muito grato por você estar aqui, seja muito bem-vindo. Em Hebreus, capítulo 10, verso 24 e 25, nos diz: Consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemo-nos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Aqui, a palavra de Deus nos recorda da importância de não nos isolarmos, mas sim de permanecermos unidos em comunhão com outros cristãos. Lembre-se, frequentemente somos comparados a ovelhas, e para um lobo atacar uma ovelha, ele afasta esta ovelha do rebanho, e quando a ovelha está sozinha, torna-se muito mais vulnerável ao ataque. Essas palavras nos reforçam a ideia de que a comunhão não é um mero detalhe em nossa caminhada de fé, mas sim uma parte essencial dela. É no calor da comunhão que encontramos encorajamento, edificação e apoio para a nossa vida cristã. Agora, vamos aprofundar nosso entendimento sobre por que isso é tão importante em nossa vida espiritual? A essência da comunhão cristã. Você já ouviu esta palavra? Koinonia? Koinonia é uma palavra grega que ocorre 20 vezes na Bíblia no Novo Testamento. O significado principal de koinonia é companheirismo, compartilhar em comum e comunhão. A primeira ocorrência de koinonia é em Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A comunhão cristã é um aspecto chave da vida cristã. Os crentes em Cristo devem se unir em amor, fé e encorajamento. Essa é a essência da koinonia. Filipenses 2, de 1 a 2 declara: Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Koinonia é estar de acordo um com os outros, unidos em um só objetivo e servir lado a lado. Nossa koinonia um com os outros é baseada em nossa koinonia comum com Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, versos 6 e 7 diz: Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Encontrando força e crescimento juntos. Imagine por um momento que somos como ovelhas em um grande rebanho. A Bíblia nos diz que estar em comunhão com outros cristãos não é apenas algo bom, é algo que realmente precisamos viver. Assim como as ovelhas ficam mais seguras e saudáveis quando estão juntas,
nós também crescemos espiritualmente quando compartilhamos nossa fé e experiências com os outros cristãos. Queria ler com você o texto que está em Hebreus, no capítulo 10, verso 24 e 25, em uma outra versão que diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Este texto bíblico nos lembra que Deus deseja que vivamos em comunhão com outros cristãos, porque isso nos ajuda a crescer em nossa fé e nos apoia no caminho da vida cristã. Compreendendo o valor da comunhão, nutrindo nossa fé. A comunhão não é apenas sobre ir à igreja, é sobre encontrar força e apoio uns nos outros. Quando nos reunimos como cristão, algo especial acontece. Nossa alma se alimenta, a nossa vida é melhorada e nosso espírito é fortalecido. No livro de Provérbios, no versículo 27, verso 17, nos diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Isso significa que quando estamos juntos, nos ajudamos a crescer e a nos tornarmos melhores. A comunhão nos ajuda a nos tornarmos mais próximos de Deus e um dos outros. O exemplo dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos nos oferecem um exemplo inspirador de comunhão entre irmãos. No livro de Atos 2,42, lemos: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Esses crentes primitivos compartilhavam suas vidas, recursos e experiências espirituais em um espírito de amor e unidade. A comunhão como expressão de amor e cuidado. A comunhão entre irmãos também é uma expressão do amor e cuidado que devemos ter um pelos outros. Em 1 João 3, verso 16 e 18, encontramos: nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. A comunhão é uma oportunidade de demonstrar nosso amor na prática, ajudando e apoiando uns aos outros. Crescimento espiritual na comunhão. A comunhão entre irmãos também desempenha um papel crucial no crescimento espiritual. Em Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Ao compartilhar nossas experiências espirituais, a nossa adoração, orações e os estudos da palavra, crescemos em nosso conhecimento de Deus e em nossa fé. A comunhão cristã como um tesouro especial. Em resumo, a comunhão cristã é como um tesouro espiritual que Deus nos deu. É uma maneira de nos conectarmos com Ele e com outros que compartilham a nossa fé. Ela nos dá força e nos ajuda a seguir o caminho de Jesus Cristo. Portanto, que possamos entender que estar em comunhão com outros cristãos não é apenas uma boa ideia. É algo que nos ajuda a crescer em nossa fé e nos torna pessoas melhores. Participando de uma igreja local. Uma maneira prática de viver essa comunhão é se juntar a uma igreja local. Ela serve como um lugar onde podemos adorar a Deus juntos, aprender sua palavra e crescer em nosso relacionamento com Ele. Você lembra de Atos 2,42? Já lemos ele aqui. Vamos ler novamente? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Agora, vamos explorar esse tópico acompanhado de diversas citações bíblicas que respaldam essa prática essencial para a nossa vida cristã. A igreja, comunidade de fé. Como já vimos em Hebreus, no capítulo 10, 24 e 25, encontramos um apelo inspirador para a participação na vida da igreja local. E consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia.
Aqui somos incentivados a nos reunirmos regularmente como uma comunidade de fé. A igreja, adoração coletiva. A igreja local é um lugar onde podemos adorar a Deus juntos. Em Salmos 95, verso 6, lemos: Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. A adoração coletiva fortalece o nosso relacionamento com Deus e nos une em um propósito comum de exaltá-lo. A igreja, aprendizado da palavra de Deus. A igreja local é um ambiente propício para o ensino da palavra de Deus. Segundo Timóteo 3, 16 e 17 nos lembra: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ao participar da igreja, temos a oportunidade de aprender e crescer na compreensão das Escrituras. A igreja, comunhão fraternal. Em Atos 2,42, já citado, vimos que os primeiros cristãos se dedicavam não apenas ao ensino dos apóstolos, mas também à comunhão. A igreja local é um lugar onde podemos compartilhar nossas vidas, apoiar uns aos outros e experimentar a profunda comunhão que vem por meio de Cristo. A igreja, crescimento espiritual. Participar de uma igreja local é uma forma de crescer espiritualmente. Efésios 4, 11 e 13 nos mostra que Deus deu líderes à igreja com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A igreja desafia e edifica os crentes para que cresçam na fé e se tornem mais semelhantes a Cristo. Em resumo, participar de uma igreja local é uma parte vital da vida cristã, proporcionando oportunidade para adoração, aprendizado da palavra, comunhão fraterna e crescimento espiritual. É onde experimentamos a verdadeira comunhão mencionada em Atos 2,42 e crescemos em nosso relacionamento com Deus e com os nossos irmãos na fé. Portanto, vamos abraçar essa oportunidade emocionante de participar ativamente de uma igreja local como parte integrante da nossa caminhada cristã? Encontrando uma comunidade cristã. Para encontrar uma comunidade cristã, precisamos orar e pesquisar. Devemos procurar uma igreja que esteja compromissada com a sã doutrina, que se preocupe com o ensino das Escrituras e que promova a comunhão genuína entre os irmãos na fé. Lembra de Atos 2,42? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Encontrar uma comunidade cristã para fazer parte dela é uma decisão muito importante para o crescimento espiritual. Vamos aprofundar neste estudo seguindo as orientações à luz da Palavra de Deus? A oração como fundamento. A Bíblia nos ensina que a oração é essencial em todas as decisões da nossa vida, incluindo a escolha de uma comunidade cristã. Tiago, no capítulo 1, verso 5, nos incentiva: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Portanto, antes de tomar essa decisão importante, devemos buscar a orientação de Deus em oração, pedindo sabedoria para encontrar a comunidade certa para você. Discernimento na busca pela comunidade certa. Encontrar uma igreja comprometida com as verdades bíblicas, que ensine as Escrituras e promova uma autêntica comunhão, requer discernimento espiritual, como nos orienta em Provérbios, no capítulo 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Portanto, ao buscar ativamente uma comunidade de fé, devemos confiar no Senhor para nos guiar, buscando aquela que esteja alinhada com os princípios da Palavra de Deus e que nutra um ambiente de amor e comunhão genuína. Comunhão genuína, crescendo juntos na fé. A Bíblia nos ensina a importância da comunhão genuína ao se integrar a uma comunidade cristã. Em Filipenses capítulo 2, 1 e 2, lemos: portanto, se vocês têm algum encorajamento em Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, alguma simpatia e algum amor, completem a minha alegria,
tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Esta passagem destaca como a comunhão é um componente essencial da vida cristã, promovendo unidade e amor entre os irmãos. Em 1 João 1,7, encontramos outra passagem que ressalta a importância da comunhão. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A comunhão é vista como um reflexo do amor e da graça de Deus em nossa vida, sendo uma fonte de purificação e crescimento espiritual. Compromisso com o ensino das Escrituras, nutrindo a alma com a palavra de Deus. A busca por uma comunidade que se compromete com o ensino das Escrituras é um marco crucial para o nosso crescimento espiritual. As Escrituras nos fornecem a base sólida sobre a qual construímos nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Ao considerarmos o valor do ensino bíblico em nossa busca por uma igreja, somos lembrados do texto em 2 Pedro, no 1º capítulo, verso 20 e 21. Ele nos diz assim: antes de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois nunca a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Esta passagem enfatiza que a palavra de Deus é divinamente inspirada e confiável. Assim, uma igreja que valoriza a palavra de Deus é um farol para aqueles que buscam crescer em seu conhecimento e compreensão das Escrituras. Ela se esforça para transmitir a sabedoria e a verdade contida nas Escrituras, permitindo que os membros cresçam em sua fé e se tornem mais firmes em sua compreensão do plano de Deus para a humanidade. Através do ensino sólido da palavra de Deus, os crentes são capacitados a enfrentar os desafios da vida com uma base sólida e aprofundar seu relacionamento com Deus. Encontrar uma comunidade que compartilhe esse compromisso com o ensino das Escrituras é um passo crucial em nossa caminhada rumo ao nosso crescimento espiritual. Contribuição para a comunidade. Finalmente, ao encontrar uma comunidade cristã, não somos apenas beneficiados, mas também podemos contribuir para o bem-estar espiritual da comunidade. Em 1 Coríntios, verso 12, 27, Paulo nos lembra: vocês agora são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é uma parte desse corpo. Encontrar a comunidade certa envolve servir e ser uma bênção para os outros cristãos. Resumindo, ao buscar uma comunidade cristã, lembremos que estamos em uma caminhada de descoberta e crescimento espiritual. A oração, o discernimento, a busca por comunhão genuína e o compromisso com as Escrituras nos guiarão para uma comunidade onde poderemos crescer espiritualmente e contribuir para o reino de Deus. Peço a Deus que você possa se fortalecer a cada dia no relacionamento com o Senhor e com os irmãos na fé, desenvolvendo relacionamentos saudáveis. Uma vez na comunidade, esforce-se para desenvolver relacionamentos saudáveis com outros membros da congregação. Seja atencioso, amável e paciente. 1 Pedro 3,8 nos lembra: finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando-vos fraternalmente, misericordiosos, humildes. Este versículo enfatiza a importância da unidade, compaixão, amor fraternal, misericórdia e humildade nas relações entre os cristãos. É uma exortação à harmonia e à maneira como devemos nos relacionar um com os outros dentro da comunidade de fé. Conclusão: lembre-se, a comunhão com os outros cristãos não é apenas uma opção, é um mandamento, um presente de Deus para nós. Ao participarmos ativamente de uma igreja local e desenvolvermos relacionamentos saudáveis, fortalecemos a nossa vida espiritual na fé e nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Em resumo, lembremos de Efésios 4:3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Um breve conselho. Nossa jornada de fé nem sempre é um caminho suave e reto. Às vezes, enfrentamos desafios e problemas internos dentro das igrejas que frequentamos. No entanto, é importante lembrar que, assim como a Bíblia nos orienta sobre como viver em nossa fé, ela também nos oferece sabedoria sobre como enfrentar essas situações. Exemplos bíblicos de conflitos na igreja.
A Bíblia está repleta de histórias que mostram como os cristãos do passado lidaram com desafios internos. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, o apóstolo Paulo escreve: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Esse versículo nos lembra da importância da unidade da igreja. Quando encontramos discordância e conflitos, devemos buscar a unidade em Cristo e resolver essas diferenças de maneira amorosa e pacífica, enfrentando problemas com amor e sabedoria. Às vezes, enfrentamos problemas internos que podem parecer insuportáveis. No entanto, a Bíblia nos instrui em Gálatas 6, 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, encaminhai-o com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Este versículo enfatiza a importância da restauração e apoio mútuo dentro da comunidade cristã quando alguém comete um erro. Em vez de julgar ou condenar os cristãos, são instruídos a abordar o problema com espírito de mansidão, buscando ajudar a pessoa a se arrepender e a se reconciliar com Deus e com a comunidade. Além disso, destaca a responsabilidade de carregar os fardos um dos outros, demonstrando amor e apoio mútuo, cumprindo assim a lei de Cristo. Considerando outra congregação. Há momentos em que, apesar de todos os esforços, as divergências e os problemas internos persistem, prejudicando a sua saúde espiritual e emocional. Nesses casos, não é errado considerar a busca por outra congregação que esteja mais alinhado com seus princípios e valores espirituais. Em Atos 18, 7 e 8 nos diz: E saindo dali entrou na casa de um homem chamado Justo, que era temente a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, criam e eram batizados. Neste versículo, vemos que Paulo encontrou um lugar de adoração onde se sentia em casa, e Crispo e muitos outros se juntaram a ele. Isso destaca a importância de encontrar uma comunidade onde você possa crescer em sua fé e se sentir em casa. Em resumo, enfrentar problemas internos na igreja não é incomum, e a Bíblia nos orienta a lidar com esses desafios com amor, sabedoria e paciência. No entanto, quando esses problemas persistem e ameaçam a nossa vida espiritual e possa vir a abalar a sua fé, é válido considerar a busca por outra congregação que esteja mais alinhada com as nossas convicções espirituais. No entanto, mesmo em meio a mudanças, nunca devemos abandonar a comunhão com outros cristãos. Lembre-se sempre que a Bíblia nos instrui a nos reunirmos, Hebreus 10, 24 e 25, e amar uns aos outros, 1 João 4, 7 e 8. Portanto, busquemos sempre o amor e a unidade, independentemente das circunstâncias, lembrando que a nossa fé deve ser compartilhada e juntos crescer em Cristo. Que este capítulo inspire todos nós a buscar a comunhão com os outros, fortalecendo assim a nossa fé e amor pelo nosso Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado por se juntarem a nós e que Deus os abençoe abundantemente. E até o próximo capítulo. Então, até lá!